Ok, bem-vindos a mais uma Uvas e Personalidades, mais um episódio com mais uma figura de destaque, Jorge Sallume. Recebeu-nos aqui no espaço dele, Era Dourada, que lá está, um ambiente bem sereno, prático, de alegre convivência e de muito tratamento. Jorge, muito obrigado por nos teres recebido no espaço Era Dourada. Sejam bem-vindos. Então é assim, agora para quem não te conhece, que muita gente já te conhece, lá está, eu, o caso, não te conhecia, quem é Jorge Sallume? Bom, eu sou terapeuta e eu trabalho com técnicas não convencionais de terapias, que são ditas não científicas, que a gente pode chamar hoje de abordagens quânticas, né? Então, eu trabalho com terapia floral, eu trabalho com cristais, eu trabalho com aromaterapia e principalmente com uma abordagem que eu chamo de terapia de integração psicoespiritual, que abrange várias abordagens multidimensionais e principalmente a terapia de vidas passadas. Além de ser terapeuta, eu também gosto muito de ensinar pessoas a serem terapeutas para ajudar outras pessoas. Então eu sou professor de terapeutas também. E eu tenho esse espaço aqui, né, no qual as pessoas vêm para consultas individuais, vêm para fazer cursos e também tem a loja de produtos, né, de aromaterapia, aromatizadores quânticos, incensos quânticos, cristais e vários outros produtos que eu chamo esotéricos e terapêuticos. Esse clique que te deu essa inclinação para essa opção de tratamento espiritual e físico, há um reflexo físico por esse tratamento espiritual. Onde é que surgiu essa inclinação, esse clique, como eu costumo dizer? Na verdade, nunca foi nada planejado, né? Eu me formei em artes plásticas, a primeira formação que eu fiz, eu comecei a dar aula em colégios e eu não gostava de dar aula. Eu estava muito infeliz dando aula naquele contexto, né? E um dia, mas ao mesmo tempo, enquanto eu estava na faculdade, eu já fazia cursos de massagem, fazia cursos de florais, dessas abordagens. Mas eu nunca via isso como uma profissão. Daí o que aconteceu? No final de ano, eu estava muito chateado, muito insatisfeito com a minha vida. E eu pensei assim, eu vou pedir demissão de um colégio e vou ficar com outros 2 colégios. Estava com 3 colégios distintos. Daí eu pedi demissão de um colégio, fui demitido do outro colégio no outro dia e fiquei só com um colégio. Daí, naquele momento, eu me vitimizei, né? Me coloquei, ai, coitado de mim, que agora a vida faz isso comigo. Porém, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por quê? Eu pude reorganizar a minha vida. Então eu parei, uma hora eu estava sentado na sala da minha casa e eu olhei a minha prateleira de livros, eu só tinha livros de terapias, de cristais, de florais, de massagem e todas essas técnicas. Naquele momento o óbvio se revelou para mim, porque aquilo eu fazia por prazer, mas eu nunca vi como uma profissão. Ali naquele momento saiu um véu dos meus olhos e falou, ó, é por aí que você tem que ir. Daí eu comecei um trabalho, né, primeiro de massagem, eu comecei do corpo, né, e aos poucos eu fui pegando abordagens que foram trabalhando mais o espiritual. Então foi um trabalho do corpo para o espírito. Eu tive 7 anos de uma sociedade com uma amiga minha e depois eu estou há 23 anos agora na Era Dourada, que é um espaço meu, né, Era Dourada Expansão da Consciência. Como é que tu achas, ou como é que é a tua opinião, isso é curiosidade minha, tá? Como é que foi esse desafio? Eu não quero dizer conflito porque não existe esse conflito. Como é que foi esse desafio de encaixar a estrutura europeia, tá, ocidental, com oriental na questão de terapias? Como é que foi esse desafio de alguma forma, dares a conhecer, no teu espaço, essa questão de o senso comum ocidental com a terapia oriental? Eu acho que nós aqui no Brasil, nós temos, digamos assim, um ambiente de pessoas que estão muito abertas para o espiritual, para o místico, para o esotérico. E essas abordagens quânticas, que hoje a gente chama de quânticos, ela une o espiritual
e a ciência. A ciência quântica hoje está chegando muito próximo de Deus e da espiritualidade, né? Então, como aqui no Brasil nós temos pessoas que são muito abertas, foi muito mais fácil, eu acredito, para mim. Tem resistência? Tem, mas o que eu sempre digo para os meus alunos, seja da maneira que você acredite naquilo que você acredita e passe isso para as pessoas sem querer convencer, sem querer agredir. Aquelas pessoas que naturalmente vão estar em sintonia com você, vão chegar. Vão ter pessoas que vão criticar, vão julgar, vão fazer você se sentir errado, mas é porque para elas não têm essa experiência dentro do coração delas, então para elas é muito difícil absorver isso como uma realidade. Então essas pessoas não vão ser aquelas pessoas que você vai poder beneficiar. Elas vão precisar de outros recursos, outras abordagens. Então, nesse sentido, eu acho que foi essa. A minha energia era essa e eu atraí pessoas. Mas teve desafios? Teve crítica? Teve julgamento, porque agora a gente tem muita abertura. Mas isso há 30 anos atrás, eu fui uma pessoa bem visionária, né? Talvez algumas pessoas, não me julgaram muito errado, mas quando você está no teu caminho, isso não faz muita diferença, você não perde muito tempo com isso, você sente que aquilo é uma verdade para você e você vai. Nos bastidores nós estivemos a conversar há uns tempos atrás de que há uma forma, tu sentias que o Brasil já tem uma característica própria, energética, para que esse campo seja bem recebido, bem aceito, bem desenvolvido, tome uma atitude expansiva. Durante este período atípico que nós atravessámos, como é que tu sentiste essa recepção? Ou seja, houve mais gente a querer receber, houve mais gente a querer praticar ou a divulgar? Eu acho que é assim, estamos passando por essa quarentena, está mais leve agora, está mais fácil, mas nós tivemos um ano muito pesado, né? E de muitas crises. As crises, elas fazem o quê? Elas potencializam o nosso pior. E quando a gente olha para o nosso pior, a gente tem dois caminhos. Ou você olha para aquele pior e coloca a intenção, o que eu posso fazer para transformar isso? Ou eu olho para aquele pior e me coloco como vítima, né? Então, a quarentena trouxe uma grande possibilidade para muitas pessoas que já estão abertas para um crescimento espiritual, para a própria espiritualidade, a olhar para aqueles desafios e buscar ajuda, buscar outras maneiras de você lidar com isso e até buscar dentro de si mesmo, dentro da própria espiritualidade. Eu não fazia lives, eu comecei a fazer lives a partir do momento que eu dou os meus cursos, dava as minhas meditações presenciais. A partir do momento que veio a quarentena, eu comecei a fazer lives no Instagram, comecei a fazer lives no canal do YouTube. E o que eu percebi, atualmente eu estou fazendo uma vez só, mas eu fazia 2 vezes por semana. Eu atraí pessoas que começaram a partir das minhas lives se abrir e a partir das meditações fazerem transformações interiores. E depois elas me mandavam. Algumas deixavam assim, eu achava que era tudo uma bobajada o que você fazia. Mas quando eu comecei a fazer, eu comecei a ter transformações. Então, aquelas pessoas que tinham um mínimo de abertura, elas pegaram essa crise, olharam para dentro de si, transformaram, se conectaram com a sua espiritualidade e trouxe essa energia da espiritualidade para poder superar as dificuldades. Então, quem está aberto sempre tem soluções. Tu, podemos dizer que de alguma forma podemos dizer que resolves, esclareces ou explanas alguma questão, perdão, que todos os teus pacientes, podemos chamar assim, tenham, tu ficas com uma carga, correto? Ou seja, tu tens essa responsabilidade, esse sentido de, chamemos-lhe limpeza. Como é que tu te limpas? Como é que tu te fortaleces? Como é que tu retomas essa energia que é tua própria? Mas como é que é o teu segredo? Onde é que tu vais buscar essa, chamemos-lhe, inspiração? É assim, todos nós, em maior ou menor grau, temos uma sensibilidade, nós temos um campo quântico, uma energia aqui que está junto com a gente. Conforme a nossa personalidade, o nosso aprendizado, nós acabamos de absorver energias de outras pessoas, de ambientes, né, que podem ser energias boas, positivas e assim como negativas. E a gente vai aprendendo
né, a fazer o quê? A se fortalecer. Então, o que eu sempre digo assim, o negativo só entra quando a gente está num momento negativo. Então, quando a gente está no medo, na tristeza, na raiva, na culpa, na mágoa, na ansiedade, na preocupação, no estresse, a gente está com o campo aberto, digamos assim, para energias negativas se aproximarem da gente. Quando a gente está numa frequência mais elevada, a gente fecha o nosso campo. Então, o que eu fui aprendendo? A gente diz, eu fui aprendendo na porrada, digamos assim, no sofrimento, no desconforto, isso. Né? Então, para manter, é impossível eu ou qualquer outro ser humano ficar 24 horas só num estado mais elevado. Mas as pessoas que querem trabalhar como terapeutas ou querem apenas desenvolver a sua espiritualidade, elas começam a desenvolver autoconsciência. Porque normalmente a gente está focado no outro, no externo. É olhar para dentro, o que eu estou sentindo aqui, por que está pesado aqui? Perceber o que está pesado, o que está desconfortável, a gente tem vários exercícios e recursos para transformar essa energia negativa. Então existe, é o que na Bíblia diz, orai e vigiai. O orai seria, o vigiai seria você olhar para dentro e perceber aonde que eu estou com a minha frequência baixa, essa preocupação, essa ansiedade, essa irritação. Percebeu? Que está assim, existe hoje ferramentas quânticas. E no meu caso, como eu trabalho com muitas pessoas, eu tenho uma rotina de meditação. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é uma rotina de meditação, que é um trabalho de alquimia sagrada violeta com o Mestre Saint Germain, que eu até ensino isso em workshops, para fazer uma limpeza dos corpos, fazer uma conexão para mim já começar o dia numa vibe, numa frequência mais alta. Então existe algo que, e isso eu ensino muito nos cursos, porque assim, muito da maneira que a gente se abre para pegar o negativo são aspectos da personalidade que a gente tem que, digamos, lapidar. Então eu ensino os meus alunos a perceberem aonde que está o ponto fraco deles, para eles já usarem recursos e não ficar muito... Porque a gente diz assim, a gente não está mais na época de sofrer. A gente sofre porque a gente quer, porque hoje tem muitos recursos, né? Acabou o karma, a gente só tem que se livrar do karma, mas não tem que ficar carregando o karma. Né? Então hoje tem muitos recursos para a gente ir transformando o nosso karma, o sofrimento, a ansiedade, a dor, a limitação. Ou seja, há um renascer, podemos chamar assim. Isso. Diz-me uma coisa, assim, para esta nova geração que está a querer conhecer a tua área, chamemos-lhe profissional, o que é que tu recomendas? Tem uma receita própria, tem uma predisposição própria ou há algo, de alguma forma, que tu possas dizer, vejam a luz no caso da Era Dourada? O que é que tu aconselhas? Tem algum requisito específico? Eu acho que é assim, hoje a geração mais nova, ela já vem aberta para as suas necessidades da missão de alma com maior facilidade. Então hoje em dia a gente tem na internet muitas pessoas legais que estão fazendo um trabalho assim, e são abordagens completamente diferentes. Né? Porque não existe um único caminho, existem vários caminhos que vão dar porque a gente está vivendo um momento da gente o quê? Se conectar com o nosso ser divino, nosso eu superior, a parte que está diretamente ligada com o Criador e trazer essa energia para o planeta. Essa vai ser a ascensão do planeta. Né? Então tem muitas abordagens diferentes. Particularmente no meu caminho, né, o que eu ofereço para as pessoas, eu tenho o site que é eradourada.com.br, que tem todo o meu trabalho, tem os vídeos do canal do YouTube, que tem vários tipos de meditações, eu falo sobre terapias, falo sobre florais, sobre cristais. Tem as lives, que são as meditações ao vivo, que eu faço meditações, eu faço até vivências de regressão a vidas passadas, que eu fiz na semana retrasada, online, ao vivo, para que as pessoas tenham referências de vidas passadas positivas. Então, no meu canal do YouTube, no meu Instagram e na minha página, no website, tem bastante informação e até não só informação teórica, mas vivências que as pessoas podem, digamos, se abrir e se ajudarem no dia a dia. E tem também, para quem quer trabalhar profissionalmente, os cursos de formação,
que é o curso de formação em terapia floral, esse de terapia de vidas passadas, de cristais, de aromaterapia. E tem workshops que não é para quem quer ser terapeuta, mas para quem quer se desenvolver espiritualmente, que é esse de alquimia sagrada violeta. Tem um workshop que é de limpeza e proteção espiritual. Tem workshop para encontrar o seu animal de poder, conexão com o xamã interior, que é uma abordagem mais do xamanismo. Então, tem bastante coisa minha e tem muitas outras profissionais que estão fazendo um trabalho bem bonito pela internet. Então, hoje é impossível alguém, é só se ela não quer, mas se a pessoa tem uma abertura, a internet tem muita coisa boa para oferecer. E no caso, é a Era Dourada. Jorge, agora para finalizar, faço sempre aquela pergunta intimista. Já está a ser padrão. Uma pessoa, um comum mortal, chamemos-lhe assim, que te conhece pela primeira vez, o que é que ela vê nos teus olhos? Eu não sei exatamente o que ela vê nos meus olhos, mas o que normalmente as pessoas relatam é que elas sentiram paz quando eu estou junto com elas. Não, é bom ouvir você, isso me traz paz. Eu acho que faz parte da minha energia. Embora eu, como um comum mortal, eu vejo aquilo que eu falei, eu olho para dentro e vejo quando eu estou irritado, quando eu estou tenso, né? Mas isso é o meu trabalho interior. Mas para as pessoas, a minha energia passa uma coisa de bem-estar, de paz, de serenidade. É isso que eu tenho como retorno, né? Jorge Saluma, aqui da Era Dourada. Todos os teus contactos vão passar aqui no rodapé, tá? Temos uns extras aqui dos aviõezinhos, mas isso, a edição faz milagres. É assim, os contactos do Jorge Saluma vão passar todos aqui em baixo. Acompanhem, vejam, é assim, eu tenho experiência própria também com o contacto do Jorge Saluma, só a questão energética, portanto isso é que situações de bastidores. Venham conhecer a Era Dourada, é este o ambiente que nós estamos a acompanhar. E Jorge, uma vez mais, muito obrigado por nos teres recebido aqui. Tá? Alguma recomendação, alguma frase de algum livro que tu tenhas visto que queres deixar no ar? A princípio, eu vou repetir o que eu já falei. Nesse momento que nós estamos, que essa é a minha bandeira, que é a forma de ajudar as pessoas. Nós temos muito sofrimento, desconforto e limitação. O nosso grande desafio é aprender a se desapegar daquilo que traz dor, sofrimento e limitação, elevar nossa frequência e se conectar com uma fonte que está diretamente ligada com o Criador. Isso não é religião, isso é uma atitude espiritual. Então, é isso que nesse momento eu gostaria de passar, que é a minha bandeira. Jorge, muito obrigado por teres participado do nosso programa Luz e Personalidades e nós voltamos já já.
Ok, uvas e aficionados, agora com este bloco de apresentação. Vamos então passar umas pequenas imagens da nova dança, tá? Ali na escola Carmen Romero, onde o Sr. Aquiles e Dona Carmencita, representantes da comunidade cigana aqui do sul do Brasil, Paraná, nomeadamente, nos passaram algumas imagens desse evento que eles participaram, tá? Juntamente com a comunidade cigana, na escola de dança de Carmen Romero, como eu comentei. Uma nova dança, um ambiente muito saudável. E acompanhem lá este pequeno blog que nós tivemos todo o gosto de montar para que vocês conheçam um pouco mais da escola de Carmen Romero e de Carmencita e o ilustre Aquiles. Acompanhem lá. Olha aí, em breve, né? Já vamos lançar aí um vídeo do Aquiles e a Carmencita dançando diretamente para uvas e personalidades. Inclusive o sapato foi feito toda o bordado, pelo jeito ele faz dele e da sua esposa, né? Então, gente, bravo!
E a vontade que nós temos de dançar vem de vocês. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Aquiles. Eu sou Carmencita. Estamos aqui para apresentar a nossa nova dança na nossa escola Carme Romero e a professora Cecília Bela. E para uvas e personalidades. Estava eu a caminhar, sem ter ninguém pra...